O mercado americano tem encarado aí quedas difíceis dos últimos dias e últimas semanas, já apresentando aqui uma correção considerável do seu topo histórico, pior dos casos aqui, de mais de 7%. Muito do que tem explicado o temor que o mercado está realizando agora, todas essas vendas, todas essas quedas, é em relação às tarifas aqui do Donald Trump em relação ao México, Canadá, dentre muitos outros países, tá certo? Uma das principais preocupações dos economistas e do mercado atualmente é que essas tarifas elas possam aumentar a inflação nos Estados Unidos, tá? E a inflação nos Estados Unidos já não está tão baixa assim, e aí ela poderia subir até um pouco mais do que eles estão acostumados, gerando aqui uma projeção e um aumento considerável aqui da inflação esperada, né? Claro que isso aqui não quer dizer que vai acontecer, mas é algum tipo de medição que, enfim, economistas e analistas fazem sobre essa inflação esperada. Quando a inflação esperada sobe, teoricamente, o mercado ele assume que as taxas de juros não vão cair, vão ficar iguais ou talvez subam, tá? E isso acaba pressionando um pouco esse resultado aqui um pouco mais negativo da bolsa, né? Porque se as taxas de juros teoricamente não caem, ficam altas, né? Vale mais a pena para o mercado pegar dinheiro ali na renda fixa, né? Aquela teoria de sempre. Mas diz para mim, você está comprando mais bolsa americana? Já vendeu tudo? Acha que agora vem a crise e a recessão? Esse vídeo aqui, na realidade, ele era para ser lá dentro, interno da comunidade das carteiras recomendadas. Então eu vou dividir metade aqui para o YouTube e metade para as carteiras, né? Nas carteiras eu falo mais dos ativos que efetivamente que estão na carteira, eu dou algumas opiniões mais direcionais, tá? Mas aqui eu quero mostrar para vocês como existem elementos negativos e positivos em relação à economia americana, tá? Então, além das tarifas, além da inflação que já está vindo, existe aqui uma série de demissões acontecendo, picos históricos aqui que sinalizam possível recessão ali americana. Existem outros fatores históricos, por exemplo, apontando aqui topos históricos em termos de residentes americanos, né? Pessoas físicas que no caso estão muito comprados em ações, tá? Eles têm ali um asset allocation muito exagerado em ações, tá? Teoricamente isso aqui, ó, tá num pico histórico, tá? Quando isso aqui acontece, teoricamente tende a dar uma revertida no mercado, tá? Claro que alguns desses dados estão um pouquinho defasados, né? Óbvio, não é tudo ao vivo, mas são preocupações de muitos analistas e economistas. Sem dúvida nenhuma, um dos fatores negativos que mais me assustam ou mais me chamam a atenção é essa questão aqui do GDP Now. Tá? O que é isso aqui? GDP é o PIB, tá certo? Então isso aqui é a projeção estimada, né? Quanto eles estão estimando em relação ao PIB, teoricamente agora, tá bom? É tipo um nowcasting. Não sei se você sabe a diferença entre forecasting e nowcasting, mas tem uma questão ali de timing e de previsão em curtíssimo prazo muito recente, muito recorrente. O que está sinalizando aqui? Está sinalizando basicamente, tá, que a economia americana ela pode encolher, né, nesse primeiro quarter aqui, tá? Então, as indicações aqui é que a economia pode encolher o PIB, tá bom? PIB até negativo aqui, algumas estimativas estão apontando, e isso é muito negativo, teoricamente, ali para a economia, para os índices, né? Então, causa aquele temor de recessão, de que as coisas comecem a parar, que as empresas não faturem tanto. Se a empresa não fatura, teoricamente, ela não lucra. Se ela não lucra, ela não vai pagar dividendos. Se ela não paga dividendos, teoricamente, ela vai ter, enfim, saída de acionistas, aquela questão toda, os índices vão caindo. E isso causa esse medo extremo do mercado. Esse aqui é o índice da CNN, tem um atalho dessa página lá no Panorama Resulta Capital, e ele aponta aqui em diversos segmentos que o mercado aqui começou a ter muito medo, né? Perdeu aqui uma média móvel de 125 dias, demonstra aqui uma fraqueza aqui em termos de topos e fundos aqui de 52 semanas, que é uma média mais, uma medida um pouco mais anual. Aqui eles pegam um pouquinho das opções, pegam a volatilidade. Eles olham para o VIX também, tá? Ó, tem aqui, por exemplo, esse aqui é a probabilidade implícita do S&P cair, tá? Não é mais ou menos o VIX, a proposta é mais ou menos a mesma, tá? Não é a mesma coisa exata, mas é mais ou menos o VIX da vida. Então, existe um aumento aqui, o início de um aumento em relação a esses índices de volatilidade, de medo, de receio. E esses índices, eles além de nos sinalizar o sentimento do mercado, eles são usados por grandes fundos, investidores um pouco mais ágeis como, enfim, instrumentos de proteção, tá bom? Mas para nós aqui, o que a gente tem que perceber? Existem vários sinais que a economia americana está tendo aqui algumas fraquezas, sinais ali que ela está um pouco mais fraca,
que ela está encontrando algumas dificuldades. Quer dizer que a recessão vem de certeza? Não, não quer dizer. Esses sinais, muitas vezes, eles já aconteceram antes, mas isso não sinalizou uma grande recessão ou não sinalizou um crash gigante de, enfim, preços e das ações, tá? Por exemplo, esse aqui é o GDP Now, aquele mesmo indicador que a gente estava vendo aqui atrás, anterior, né, que agora ele teve uma redução considerável. Olha só, mas aqui em termos históricos, tá bom? Então, quando a gente analisa aqui um período longo, lá de 2012 até agora, claro, teve várias oscilações, mas se a gente pegar aqui o cenário até mais recente, olha só, ele também chegou a ser negativo aqui em 2022, tá? O GDP Now. Sim, agora está um pouco mais negativo do que a gente tinha naquela época, é verdade. São momentos bem diferentes, não estou dizendo que uma coisa anula a outra, tá? Isso aqui simplesmente é um comentário, né? Não é uma recomendação de investimentos, mas não é porque existem essas sinalizações que o mercado ele vai entrar em recessão absoluta e que ele vai simplesmente começar a despencar, tá bom? Ó, já deixa o like, se inscreve aí no canal, porque esse vídeo eu ia postar somente lá na comunidade dos assinantes, mas eu quis trazer aqui pro YouTube para justamente fazer um conteúdo diferente pro pessoal. E quando a gente olha o S&P, ele vai nos dizer muito do sentimento do mercado financeiro em relação a essas questões aí da economia americana, tá? E tem vários fatores aqui que me levam a acreditar que ainda não é o fim do mundo e que não vai tudo despencar. Primeiro deles, quando a gente olha aquela situação ali, que eu estava me referindo aqui, né, de 2022, lá a gente teve uma série de indicadores negativos também, tá? Tinham vários indicadores negativos da economia, tinha muita gente falando que agora é recessão, inversão da curva de juros e não sei o que, indicador antecessivo, tudo mais tal. O próprio GDP Now, né, ele veio negativo aqui, olha só, em 2022, e isso se traduziu justamente aqui, ó, em um período que o S&P de fato caiu e corrigiu bastante, tá? Ele corrigiu aqui seus 26%, por exemplo, pegando topo e fundo na época, era o topo histórico, tá bom? Então, de fato, ocorreu ali um pequeno bear market, ocorreu ali um certo incômodo, né? Uma correção de preços, mas tinha vários fatores, né? Era depois da pernada lá do fundo do Covid, teve aqui também o timing tático, né? Dessa correção que foi mais, ela iniciou em 21, mas quando chegou aqui no fundo, né? Desse fundão que começaram a vir muitos indicadores ruins, então muita gente às vezes acaba vendendo nessas regiões, porque agora a economia vai colapsar, sendo que a correção às vezes já veio e desde então, ó, ele só simplesmente corrigiu tudo e veio embora, tá? Então, são várias coisas que diferem um pouco dessas duas situações, são cenários diferentes, tem questão de juros, tem questão de presidente, pô, tem um monte de coisa diferente, tá? Só tô dizendo aqui que a gente tem que olhar para esses dois lados, então não é só porque saiu um monte de indicadores um tanto quanto negativos, é verdade, que a gente vai achar que vai acabar o mundo para vender tudo. Não, até porque muito do que veio já aconteceu, tá? O mercado já corrigiu aqui os seus 7, 8%, entendeu? Outro ponto bem interessante, mais recente agora, tá? Quem lembra quando o Japão, pela primeira vez ali, tinha, se não me engano, subido as taxas de juros e, cara, deu um mini crash no mercado, claro que colapsou um monte de coisa, porque o carry trade foi um pouco prejudicado, né? Se não me engano, foi bem aqui, ó, nesse fundão aqui de agosto, tá? Por quê? Porque o mercado entrou em pânico por causa do carry trade, tem toda a questão da arbitragem, pegava dinheiro emprestado num lugar, voltava para outro. Então, ocorreu todo um problema muito pontual naquela ocasião, gerou um pânico no mercado, um medo no mercado, e desde então, daquele ponto lá que aconteceu, né, o mercado chegou até a se valorizar mais de 20%, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui para a mesa? Primeiro, os argumentos negativos em relação à economia norte-americana existem, não dá para negar, existem indicadores de fraqueza, existem indicadores para a gente ficar muito ligado nos próximos semanas e meses, né? Obviamente, não dá para fechar os olhos, mas também existem questões de exagero, talvez um pouco de pânico. O próprio Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central deles, falou hoje mesmo, eu estou gravando sexta-feira, você deve estar vendo sábado de manhã, isso aqui é o domingo, falou que a economia americana ela tem um pouquinho mais de inflação do que eles gostariam, né, mas não está num negócio descontrolado, não é um problema gigante. Ele não falou, por exemplo, que agora a recessão é certa, que vai cair tudo, que vai despencar tudo. Não, ele não falou isso. Então ainda tem força na economia norte-americana, ainda tem muito disso, mas galera, fiquem ligados, tá? Esse cara aqui, esse cara é esperto,
ele tá muitas vezes gerando um pânico, gerando um barulho no mercado para depois fazer uma coisa que ninguém tá esperando. Esse cara, ele é um pouco imprevisível e isso é a estratégia dele. Não tô dizendo que ele tá certo nem que ele tá errado, tô dizendo como é que ele é. E você, como investidor que tem uma carteira aí provavelmente muito bem diversificada, provavelmente com algum tipo de exposição global, né? Você tem que saber que essas incertezas vêm e vão, mas que o jogo ele não tá somente ali nos indicadores e nos números, tá? Tem muita malícia no mercado, tá certo? E querendo ou não, a gente tem que navegar por essas incertezas sem ter a bola de cristal para saber que ia cair aqui os 7 ou 10%, tá bom? Quando a gente olha aqui o DXY, que é o índice que mede a força do dólar, ele tá despencando aqui, tá? Vem numa derrocada aqui violenta, tá? Então o dólar tá perdendo força ao redor do mundo muito por causa do euro, tá certo? E isso nos ajuda aqui no Brasil a ter essa desvalorização também, tá? Por isso que a gente vê aqui ao longo, vocês viram, né? É o mesmo desenho, né? Ele tende a seguir aqui a mesma lógica, né? É claro que difere um pouquinho, tem a nossa situação nacional, tem Lula, tem eleições, ok? Mas a tendência é que vá se replicando um pouquinho aqui, tá certo? E essas quedas, muitas vezes, que estão acontecendo no DXY, mas ainda não tiveram aqui no nosso dólar real, eles podem voltar a ter essa correlação maior, né? E abrir mais possibilidade aí para o pessoal, por exemplo, conseguir dolarizar um pouquinho a carteira, né? Fazer os ajustes das alocações, às vezes em algum precinho um pouquinho mais legal, tá? E claro que o mais importante nunca é você acertar exatamente o ponto certo de comprar ou de vender um ativo. Isso é muito relativo, isso é muito específico, né? A gente não tem como prever exatamente o ponto exato que ele vai cair ou que ele vai subir, mas a gente tem a obrigação, como bons investidores que tem uma carteira diversificada e balanceada, de fazer, primeiro, os aportes o mais constantemente que você conseguir, né, para manter ali uma carteira de forma bem balanceada e gradualmente tentar se beneficiar dessas oscilações. Pessoal, eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho a bola de cristal. Eu tenho a minha opinião pessoal, e eu acho que basicamente a economia americana não vai acabar, eu acho que não vai colapsar, acho que não vai crashar ainda, mas a gente tem que ficar de olho em diversos sinais de fraqueza. Óbvio que algumas questões mais pontuais eu consigo direcionar justamente lá na comunidade das carteiras recomendadas. Então, é lá onde eu entrego, por exemplo, as minhas projeções em relação a cenário mais negativo, cenário mais positivo. Mas hoje, se a gente simplesmente focar nessas notícias que são bem negativas, que são bem ruins, a gente vai achar que o mundo vai acabar. E na realidade não vai, tá bom? Se vocês me falarem assim, pô, Anthony, mas os Estados Unidos, eles vão perder a hegemonia para a China, por exemplo, tem muita gente que fala isso, né? Enfim, são teses, são opiniões. E aí eles agora vão ser o segundo lugar no mundo de maior economia, né? Não vão mais ser o primeiro lugar, por exemplo, né? Vamos só supor que isso seja verdade. Olha, se isso for verdade, né, provavelmente a China vai se valorizar mais do que os Estados Unidos. Mas não quer dizer que a economia americana vai ser fraca, não quer dizer que eles vão quebrar, não quer dizer que o dólar vai ser ruim ainda. Talvez eles não sejam mais o top 1, mas eles sejam o top 2. Então, quando eu penso de forma um pouco mais relativa, é claro que eu quero estar comprado num ativo que vai se valorizando mais. É óbvio, todo mundo deseja isso, né? Só que eu não consigo, muitas vezes, adivinhar qual que é. É muito fácil a gente falar aqui que vai ser a China, sendo que ano passado, por exemplo, a Índia subiu mais. Quem que acertou isso? Quem que pegou essa? Ah, Antônio, eu peguei. Ótimo. Você pegou as outras todas? Não. Aí tem que ver, né? É difícil a gente adivinhar todas elas. Então a minha filosofia de investimentos ela é muito clara. Poxa, eu prefiro muito mais me expor aos índices passivos, a esses que representam justamente as bolsas e as economias gerais, né? Até a própria Ibovespa aqui, não tem problema. Sei que o pessoal não gosta muito do Ibov, né? Mas tem índices similares aí que dá para analisar também. E justamente fazendo os rebalanceamentos ao longo do tempo. É lógico que a gente não vai acertar sempre, é lógico que demanda um pouquinho de trabalho, mas é muito mais fácil estar exposto assim e ir fazendo os rebalanceamentos sem cair muito nesse emocional do que simplesmente tentar vender para pegar a crise ou comprar a recuperação da crise. Tá? Porque muitas vezes essas crises não vêm, cara. Tá? Façam um exercício, né? Voltem ali para 2022, aqui no caso você bota SPY. Houve aqui um pessimismo muito grande também nessa época, tá? E por mais que o mercado já tinha corrigido seus 25%, cara, quem que conseguiu vender aqui em cima e recomprar aqui embaixo? Ninguém fez isso, galera. Ninguém faz isso. Então, muitas vezes você vai ter um pouquinho de queda, você vai ter um pouquinho de desvalorização, você vai cair junto com o índice, mas vai gradualmente comprando ele à medida que ele vai corrigindo, de acordo com o seu rebalanceamento, de acordo com o seu perfil de risco. Aí pode ser mensal, semanal, anual. Aí tem um monte de parâmetros, né?
Mas eu acho mais importante a gente lembrar de manter a calma e a serenidade em momentos como esse, do que simplesmente sair agora vendendo tudo, né? Porque é muito fácil falar, agora vai cair tudo, Anthony. Aí você vem ali, vou vender, porque daí o preço vai ficar de lado. Opa, essa cor ficou meio feia aqui. E aí ele vai cair para baixo. Bom, é uma opção sua, né? É uma teoria, pode cair para cá. Ok, mas e se ele romper o topo histórico? Aí você vendeu tudo, você vai segurar vendido, você tá zerado. Como é que você vai fazer? Entende? Então eu, por exemplo, prefiro muito mais, de alguma forma, é o exemplo SP500, isso serve para qualquer ativo, tá? Mas eu prefiro muito mais entender que o preço ele pode ir oscilando e à medida que ele vai ficando de lado ou ele cai, eu fico ligado para tentar rebalancear. Se ele sobe, mesmo que eu não consegui comprar muito, né? Não consegui comprar o ideal que eu gostaria, né? O pessoal fala muito disso, né? Pelo menos de alguma forma você está embarcado no ativo. Por isso que essa é a minha forma de trabalhar. Então eu uso muito Core Satellite. Eu estou comprado de alguma forma nos principais índices, nos principais mercados. É muito ou é pouco? Daí depende do ciclo, depende da carteira. Tem carteiras mais conservadoras que tem muito menos renda variável. Tem algumas carteiras conservadoras que nem tem todos os ativos de renda variável possível, né? A gente escolhe só os principais para ter uma exposição passiva ali, né? Nos setores, percentuais baixos. Tem outros que tem um pouquinho mais de renda variável, uma coisa um pouquinho mais ativa. Mas o que eu quero lembrar aqui para a galera é que temos diversos cenários, diversos indicadores negativos, diversos receios. Poxa, sinalizações aqui interessantes, tá, pessoal? Não estou falando que isso aqui é tudo bobagem, não. São coisas interessantíssimas para mantermos no radar. Mas você não pode, a cada semana, ficar oscilando de medo extremo para ganância extrema. O pessoal fala muito que no mercado cripto tem muito disso. Cara, no mercado de ações também. Pô, caiu 7%, o pessoal já está com medo extremo. Pô, no mínimo você está com a carteira mal desenvolvida para o seu perfil de risco. Tá? Eu sempre falo isso. Se você não aguenta um drawdown aí de 10, 15, às vezes até mais, tá? Uns 20%, seu prazo ali é de 10, 15 anos de investimento, cara, a renda variável não é para você. E tá tudo certo. Temos que buscar cada um o seu perfil, cada um o seu objetivo, e aí você vai conseguir investir melhor. Porque não é sobre rentabilidade, né? É sobre estar no perfil certo, justamente para você ter retornos melhores para o seu perfil, não necessariamente contra o índice. E eu quero saber de vocês aí, vocês acham que já é o fim da festa? Realmente o S&P vai ficar de lado e vai cair nas próximas semanas e meses? Ou vocês ainda acham que esse ano ele rompe o topo histórico em algum momento? Vocês acham que ele vem mais para baixo, antes? O que vocês estão achando que está acontecendo? Como é que está a alocação estrutural aí de vocês nos comentários? Quero muito saber. E claro, se vocês quiserem saber um pouco mais da minha opinião e das minhas projeções, tem ali um link na descrição com todos os detalhes das carteiras recomendadas. Para mim ainda a situação é que o cenário é de volatilidade, tá bom? Eu não sei se ele vai ficar aqui nesses ranges que ele está começando a criar, que ele vai subir, vai cair, vai subir, vai cair. Não sei se ele vai fazer isso, mas eu acho que a gente vai ter muita volatilidade agora nas próximas semanas principalmente, sabe? Tem toda uma questão das cripto também, que estão muito interligadas a isso tudo, né? Que já são naturalmente muito voláteis, mas que agora parece que cada vez mais elas têm uma certa correlação mais ligada ainda ao S&P, justamente por causa daquela reserva estratégica e assim por diante. Lembra que o mercado é feito de expectativas e tem muita coisa que sobe no boato e cai no fato, né? Tem que sempre lembrar disso. Tô deixando recomendado aqui então um vídeo sobre as maiores gestoras de ETFs aqui do Brasil, para vocês assistirem se tiver interesse. E claro, muito obrigado pela sua inscrição e seu like, e lembre-se que investir certo resulta capital.